Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. Por que a resposta pode ser desconfortável demais? E se o maior motivo pelo qual as pessoas evitam a verdade não for ignorância, mas medo? Um medo psicológico. O medo de descobrir algo que torne impossível continuar vivendo da mesma forma. Uma vez que você a vê, é quase impossível voltar a enxergar o mundo como antes. Nesse vídeo, nós vamos desmontar uma ideia muito popular. A ideia de que os seres humanos naturalmente buscam pela verdade. Porque quando você observa a história com mais honestidade, vai perceber que muitas das maiores verdades já descobertas foram inicialmente rejeitadas, tratadas como piada ou como conspiração, e em alguns casos até como perigo. Isso levanta uma dúvida curiosa. Se a verdade deveria libertar, por que tantas vezes ela nos causa medo? Você vai perceber que talvez o problema nunca tenha sido a falta de verdade no mundo, e sim que as pessoas não estão preparadas para aceitar as consequências dela. Todo ser humano gosta de acreditar que é racional, que analisa fatos, que muda de opinião quando encontra evidências melhores. Essa é a imagem que gostamos de ter de nós mesmos, a imagem de alguém guiado pela lógica, pela razão. Mas quando observamos o comportamento humano de perto, essa imagem começa a parecer um pouco otimista demais, porque na prática, a mente humana não funciona como um detector neutro de verdades, ela funciona mais como um sistema de proteção psicológica. Proteção das nossas crenças, proteção da forma como entendemos o mundo e proteção da narrativa que construímos sobre quem somos. Afinal, desde cedo, cada pessoa começa a construir um mapa mental da realidade. Esse mapa não aparece pronto, é claro. Ele é formado lentamente, através das suas memórias da sua infância, nas lembranças e memórias que são impressas na sua mente desde pequeno pela sua família, depois pelas influências culturais e suas experiências pessoais, as histórias que ouvimos repetidamente e depois os valores que aprendemos na escola. E aos poucos, tudo isso começa a formar um sistema. Esse sistema se torna uma estrutura mental que organiza o mundo, uma narrativa que explica como as coisas funcionam, uma resposta para todas as suas perguntas, o porquê de você estar aqui no mundo. Quando essa narrativa se consolida, nossas crenças deixam de parecer apenas ideias, elas passam a parecer parte da nossa própria identidade. Quando uma crença se transforma em identidade, qualquer informação contrária começa a parecer extremamente perigosa. Não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Por exemplo, em qualquer conversa real, você vai sentir que, ao ser questionado, sua própria identidade começou a ser atacada. E é exatamente aqui que entra o fenômeno psicológico extremamente poderoso. Esse fenômeno foi descrito pelo psicólogo Leon Festinger. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas o que importa é a ideia dele. Ele chamou esse processo de dissonância cognitiva. A proposta dele é extremamente simples. Quando duas ideias entram em conflito dentro da mente, o cérebro entra em tensão, uma tensão psicológica extremamente desconfortável, e a mente tenta resolver essa tensão o mais rápido possível. O curioso é que a maneira mais fácil de eliminar essa tensão raramente é mudar a crença. A maneira mais fácil é rejeitar a nova informação, ignorar, ridicularizar, desacreditar da fonte, ou reinterpretar os fatos à sua maneira para preservar a narrativa original. E isso não acontece porque você é ignorante. Acontece porque o cérebro está tentando proteger algo mais importante, a sensação de coerência interna. Provavelmente você já tenha vivido algo assim. Alguém diz algo que entra em conflito com você e com algo que você sempre acreditou. E por alguns segundos surge uma sensação estranha, um incômodo. Você fica irritado. Antes mesmo de analisar se aquilo faz sentido, o cérebro já começa a procurar argumentos contra. E isso é um processo quase automático, é quase que um ciclo. A mente tenta proteger a narrativa que você construiu sobre o mundo. Tudo isso acontece porque a mente humana prefere coerência psicológica do que a verdade absoluta. Esse mecanismo aparece muitas vezes na história. Um dos casos mais impressionantes aconteceu no século XIX com o médico Ignaz Semmelweis. Naquela época, hospitais europeus enfrentavam um problema misterioso. Mulheres morriam após o parto em números assustadores. A condição era chamada de febre puerperal, e ninguém entendia realmente o porquê. Semmelweis começou a investigar o problema. Ele comparou duas alas do hospital. Uma era operada principalmente por médicos e a outra por parteiras. O dado que ele analisou, e que ele chegou à conclusão, é que na sala das parteiras, a taxa de mortalidade era muito menor do que da sala dos médicos. O que acontece é que os médicos realizavam autópsias, e logo depois atendiam os partos sem lavar as mãos. Claro, hoje isso parece absurdo, mas naquela época a teoria dos germes ainda não era amplamente aceita. Semmelweis sugeriu algo simples, que os médicos começassem a lavar as mãos antes de examinar as pacientes grávidas. E é claro, o resultado foi imediato. A taxa de mortalidade despencou e em alguns hospitais até desapareceu. Isso sem dúvidas para a época foi uma descoberta revolucionária. Mas algo inesperado aconteceu.
Muitos médicos rejeitaram e criticaram a ideia, não porque os dados fossem fracos ou porque os fatos eram mentira, mas porque aceitar aquela explicação significaria admitir algo perturbador, que os próprios médicos estavam causando a morte de seus pacientes. Então essa descoberta foi ignorada e descartada durante muitos anos, não porque fosse falsa, claro, mas porque era psicologicamente difícil demais para aceitar. Curiosamente, esse comportamento humano foi descrito muito antes da psicologia moderna existir, mais de 2000 anos atrás, pelo filósofo Plato, na famosa Alegoria da Caverna. Imagine pessoas que passaram sua vida inteira dentro de uma caverna. Elas estão presas e tudo o que consegue ver são sombras projetadas na parede por uma fogueira. Para elas, essas sombras são a realidade, porque é a única coisa que conhecem, é a visão de mundo que elas têm. Na história de Plato, existe uma pessoa que se liberta, ela sai da caverna e pela primeira vez ela experimenta o mundo real. Ela observa as cores, a natureza e toda a profundidade das coisas. Então ela volta para a caverna e tenta explicar para os outros prisioneiros que aquilo que eles veem são apenas sombras, é apenas uma ilusão, que existe um mundo muito maior lá fora. E, de novo, acontece algo curioso. Eles não acreditam, eles se irritam e se revoltam, eles mitificam a visão que aquele prisioneiro teve. A verdade é que aceitar aquela ideia significaria reconhecer algo extremamente difícil, que toda a realidade dos prisioneiros estava incompleta, estava vazia, afinal, tudo que eles observavam eram sombras na parede. É aqui que tudo se conecta. A psicologia, a história e a filosofia. A verdade não é assustadora porque revela fatos. Ela é assustadora porque exige uma transformação interna gigante. Quando uma verdade entra na sua vida, ela pode exigir que você mude completamente de opinião. Mude até de comportamento, até de hábitos. Mude até a forma como você entende a si mesmo. E para muitas pessoas, isso é perturbador. Afinal, viver em uma narrativa confortável é muito mais fácil, é previsível, é seguro, é confortável, enquanto a verdade é imprevisível. Ela pode te contrariar, mostrar que você estava errado, pode revelar que algumas crenças não eram tão sólidas quanto pareciam, ou que certezas nunca foram realmente certezas. A verdade tem o poder de destruir versões antigas de nós mesmos. E sempre que uma nova ideia aparece, uma escolha surge: permanecer confortável ou evoluir. A primeira opção é mais fácil, mas a segunda é a única que realmente expande sua consciência. Talvez por isso, a história humana avança em ciclos. Ideias novas surgem, são rejeitadas, descartadas, combatidas, e então com o tempo acabam sendo aceitas. A verdade não depende de aprovação, ela apenas espera, até que mais pessoas estejam prontas para enxergá-la. E você? Quando a próxima verdade desconfortável aparecer na sua frente, você vai fugir dela ou você vai ter coragem de encará-la? A verdade é como a água de rocha, pura, límpida, transparente. A verdade é como um axioma em matemática que não precisa de demonstração. 56, 56. A verdade é soberana, ela se impõe por si mesma. A verdade é o néctar do espírito. A verdade não admite contestação. Deixa eu te apresentar uma forma extremamente fácil de como você pode gerar renda passiva, e ainda por cima, é em dólar. Existe uma ferramenta chamada Honey Game. Ela usa uma pequena parte do tráfego da sua internet que não está sendo utilizada para gerar créditos que depois você pode sacar. Acessando pelo link que está na descrição, você já começa com $3 de bônus, o equivalente a 3.000 créditos. O valor mínimo para saque é de $3, você já entra praticamente no limite da retirada. Isso significa menos tempo para conseguir sacar. Entra pelo link, faça o registro e baixe o aplicativo. Assim que ativar a conta, o bônus aparece automaticamente no seu painel. Já que você paga a internet todo mês, faz sentido deixar ela trabalhar para você. O link está na descrição.